Menino de rua negro pede comida para empresária famosa, e a reação dela vai fazer você pensar. Você que está vendo meus vídeos e ainda não é inscrito, por favor deixe seu like e se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Também me diga de qual cidade você está assistindo? Deixe nos comentários. O sol escaldante de São Paulo castigava a Avenida Paulista naquela tarde de dezembro, quando João Miguel, um menino negro de apenas 12 anos, caminhava descalço pelo asfalto quente, seus pés já calejados pela rotina diária de perambular pelas ruas do centro financeiro da cidade. Seus olhos grandes e expressivos, que pareciam guardar histórias demais para alguém tão jovem, observavam atentamente o movimento dos executivos apressados que passavam por ele como se fosse invisível, enquanto seu estômago roncava impiedosamente, lembrando que não comia nada desde a noite anterior, quando conseguiu algumas sobras de um restaurante que estava fechando. Na calçada oposta, Helena Vasconcelos descia de sua Mercedes-Benz última geração, seus saltos Christian Louboutin ecoando contra o mármore da entrada do imponente edifício onde sua empresa de marketing digital ocupava 3 andares inteiros. Seus cabelos perfeitamente alisados e sua roupa de grife contrastavam violentamente com a realidade da rua, enquanto ela caminhava com a postura altiva de quem conquistou seu espaço no mundo corporativo à base de muito trabalho. Ou pelo menos era isso que seu ghostwriter havia escrito em sua biografia recém-lançada, que já ocupava as primeiras posições nas listas de mais vendidos. O destino, em sua misteriosa maneira de tecer encontros improváveis, fez com que naquele dia os caminhos de João Miguel e Helena se cruzassem de uma forma que mudaria para sempre a vida de ambos. O menino, movido pela fome e por um último fio de esperança, decidiu aproximar-se da empresária que, diferente dos outros executivos, parecia emanar uma aura de poder e influência que poderia significar sua salvação naquele momento de desespero. Com as pernas trêmulas e o coração acelerado, João Miguel reuniu toda a coragem que conseguiu encontrar dentro de si e caminhou em direção a Helena, que estava prestes a entrar no prédio. Suas mãos sujas e trêmulas se estenderam numa súplica silenciosa, enquanto seus lábios ressecados tentavam formar palavras que pudessem tocar o coração daquela mulher que representava tudo que ele nunca teve acesso em sua curta vida marcada pela desigualdade social. A reação de Helena ao ver aquela pequena figura se aproximando foi instantânea e visceral. Seu rosto se contorceu numa expressão de desprezo tão profundo que fez João Miguel congelar no lugar, como se tivesse levado um tapa. A empresária, sem disfarçar seu incômodo, fez um gesto brusco com a mão, como quem espanta um inseto indesejado, e ordenou em voz alta para que a segurança do prédio removesse aquele menino da entrada, como se sua mera presença pudesse manchar a fachada impecável do edifício. O segurança, um homem negro como João Miguel, hesitou por um momento, seu olhar encontrando o do menino numa fração de segundo que carregava o peso de reconhecer-se no outro. Porém, pressionado pelo emprego e pela presença intimidadora de Helena, acabou cumprindo sua ordem, aproximando-se do garoto com passos pesados e ordenando que ele se afastasse, enquanto a empresária entrava no prédio sem olhar para trás, já ocupada com seu telefone celular de última geração. João Miguel se afastou lentamente, suas lágrimas silenciosas misturando-se ao suor que escorria por seu rosto, enquanto seu pequeno coração se enchia de um sentimento novo e corrosivo. Naquele momento, algo dentro dele se quebrou e se transformou. A inocência deu lugar a uma compreensão dolorosa do mundo e de como ele funcionava para pessoas como ele, e uma semente de revolta começou a germinar em seu peito. Do outro lado da rua, sentado em uma banca de jornal, um homem de meia idade observava toda a cena com interesse particular. Sebastião, conhecido na região como professor por seu passado como educador antes de perder tudo para o alcoolismo, sentiu seu coração apertar ao presenciar mais um episódio de desumanidade tão comum naquela avenida que simbolizava o abismo social brasileiro. As horas seguintes daquele dia se arrastariam como um pesadelo para João Miguel, que vagou sem rumo pelas ruas adjacentes, sua mente jovem tentando processar não apenas a fome que o consumia, mas principalmente a forma como havia sido tratado. O sol continuava inclemente sobre a cidade, mas agora parecia queimar mais do que apenas sua pele, queimava também suas últimas esperanças na bondade das pessoas. Na cobertura do edifício,
Helena participava de uma reunião importante com investidores estrangeiros, apresentando números impressionantes de crescimento e planos ambiciosos para o futuro, completamente alheia ao impacto que suas ações haviam causado. Em sua mente privilegiada, aquele pequeno encontro na entrada do prédio não passava de um inconveniente momentâneo, mais um entre tantos que ela precisava administrar em seu dia tarefado de executiva bem-sucedida. O dia foi chegando ao fim. Enquanto as sombras dos arranha-céus se alongavam pela avenida, João Miguel encontrou um lugar para passar a noite sob a marquise de uma loja fechada. Seu estômago ainda doía de fome, mas agora uma dor diferente o consumia por dentro, a dor de quem descobriu cedo demais que o mundo pode ser um lugar cruel para aqueles que nascem do lado errado da sorte. Enquanto se encolhia para tentar dormir, uma ideia começou a se formar em sua mente jovem. Uma ideia que mudaria não apenas seu destino, mas também o de Helena Vasconcelos. Naquela mesma noite, enquanto João Miguel tentava dormir com o estômago vazio, o professor Sebastião não conseguia tirar da cabeça a cena que presenciara mais cedo. Após décadas lecionando em escolas públicas da periferia, ele conhecia bem histórias como a de João Miguel, e algo naquele menino o fez lembrar de seu próprio filho, que havia perdido para a violência urbana anos atrás. Decidido a fazer algo, ele guardou seus poucos pertences na banca e saiu em busca do garoto pelas ruas do centro. Helena Vasconcelos, por sua vez, chegava em sua cobertura triplex no Morumbi, satisfeita com os resultados da reunião com os investidores. Enquanto se servia de uma taça de vinho importado, sua assistente pessoal a informava sobre a repercussão negativa nas redes sociais. Algum transeunte havia filmado sua interação com João Miguel e postado o vídeo, que começava a viralizar. A empresária, irritada, ordenou que sua equipe de gestão de crise começasse a trabalhar imediatamente para controlar os danos à sua imagem cuidadosamente construída. Na manhã seguinte, João Miguel acordou com o cheiro de pão fresco. O professor Sebastião estava ali, sentado ao seu lado, com um saco de pães e uma garrafa de café com leite. Durante o café da manhã improvisado, o ex-professor começou a conhecer melhor a história do menino, órfão de mãe, pai desconhecido, criado pela avó até ela falecer há 6 meses, deixando-o completamente sozinho no mundo. Sebastião escutava atentamente, reconhecendo no olhar do garoto uma mistura perigosa de dor e determinação. Enquanto isso, nos escritórios da empresa de Helena, uma reunião de emergência acontecia para discutir a crise de imagem. As hashtags #boicote Helena Vasconcelos e #empresária do ódio já estavam entre os trending topics, e vários parceiros comerciais começavam a manifestar preocupação. A equipe sugeriu uma ação de marketing social imediata, criar um projeto de apoio a crianças em situação de rua, com João Miguel como garoto propaganda, se conseguissem encontrá-lo. O professor Sebastião, percebendo o potencial de João Miguel, ofereceu-lhe um pequeno emprego, ajudá-lo na banca de jornal em troca de comida e um lugar para dormir nos fundos da banca. O menino aceitou, mas seus pensamentos continuavam fixos em Helena e na humilhação que sofrerá. Durante as horas vagas, ele começou a observar a rotina da empresária, decorando seus horários, estudando seus hábitos, alimentando um plano que ainda não tinha forma definida. A vida de Helena começava a desmoronar aos poucos, contratos foram cancelados, sua biografia despencou nas vendas, e até mesmo seu namorado, um político em ascensão, começou a se distanciar para não ser afetado pelo escândalo. Sua arrogância, no entanto, impedia-a de reconhecer seus erros, e cada tentativa de seus assessores de humanizá-la resultava em explosões de raiva que só pioravam sua imagem pública. João Miguel, sob a tutela do professor Sebastião, começou a frequentar uma escola pública próxima à banca. Seu mentor conseguiu matriculá-lo usando seus antigos contatos no sistema educacional. O menino se mostrou um aluno brilhante, especialmente em matemática e informática, habilidades que ele começou a usar de formas que Sebastião não imaginava. Nas lan houses da região, João pesquisava obsessivamente sobre Helena, coletando cada pedaço de informação que encontrava sobre ela. A empresária, sentindo-se cada vez mais acuada, começou a demonstrar sinais de paranoia. Contratou seguranças particulares, mudou suas rotinas, instalou sistemas de segurança mais sofisticados em sua casa e escritório.
O vídeo viral havia exposto não apenas sua crueldade, mas também sua vulnerabilidade. Pela primeira vez em sua vida, Helena Vasconcelos não tinha controle total sobre sua narrativa. Uma noite, enquanto organizava os jornais do dia seguinte, João Miguel encontrou uma matéria sobre o passado de Helena que chamou sua atenção. Antes de seu sucesso, ela havia sido investigada por fraudes em contratos públicos, mas o caso foi misteriosamente arquivado. O menino guardou aquela informação como quem guarda uma arma, sabendo que um dia poderia usá-la. O professor Sebastião começou a notar mudanças sutis no comportamento de João Miguel. O menino estava mais calado, mais focado, passava horas fazendo anotações em um caderno que mantinha sempre consigo. Quando questionado, desconversava com um sorriso que não alcançava seus olhos. O ex-professor, conhecedor da natureza humana, começou a se preocupar com o rumo que aquela história poderia tomar. Na cobertura do Morumbi, Helena passava noites em claro, atormentada não pela culpa de suas ações, mas pelo medo das consequências. Sua empresa começava a apresentar prejuízos, investidores retiravam seu apoio, e até mesmo sua família começava a questionar suas decisões. Em seus pesadelos, ela via o rosto de João Miguel, não mais como o menino que ela havia humilhado, mas como uma sombra ameaçadora que crescia cada vez mais. Em meio a todo esse turbilhão, uma figura misteriosa começou a enviar e-mails anônimos para os principais jornalistas do país, revelando aos poucos detalhes comprometedores sobre os negócios de Helena Vasconcelos. Ninguém suspeitaria que, de uma pequena lan house no centro de São Paulo, um menino de 12 anos estava prestes a desencadear uma avalanche que mudaria para sempre o destino de todos os envolvidos nessa história. O escândalo explodiu numa manhã de quarta-feira, quando todos os principais jornais do país estamparam em suas manchetes as provas irrefutáveis das fraudes cometidas por Helena Vasconcelos. Os documentos vazados revelavam um elaborado esquema de superfaturamento em contratos públicos, lavagem de dinheiro e propinas, que havia sido habilmente encoberto anos atrás. O império empresarial que ela construíra começava a ruir como um castelo de cartas ao vento. João Miguel observava tudo de longe, sentado na banca de jornal, um sorriso quase imperceptível em seus lábios enquanto os clientes compravam avidamente as edições que expunham a verdadeira face de Helena. O professor Sebastião, que já havia percebido as mudanças no comportamento do menino, começou a juntar as peças do quebra-cabeça, as horas na lan house, o caderno misterioso, o interesse obsessivo pelos noticiários sobre a empresária. Helena Vasconcelos estava em seu escritório quando a Polícia Federal irrompeu pelo local com mandados de busca e apreensão. Seus funcionários assistiam atonitos enquanto agentes vasculhavam cada gaveta, cada arquivo, cada computador. A empresária, que sempre se portara com tanta altivez, agora parecia murchar em sua cadeira de couro italiano, enquanto via seu mundo desmoronar ao seu redor. O vídeo dela humilhando João Miguel passava em loop nos telejornais, agora acompanhado das revelações sobre seus crimes. O professor Sebastião decidiu confrontar João Miguel naquela noite, depois que a banca fechou. Com a experiência de quem já viu muitos jovens serem consumidos pelo desejo de vingança, ele tentou fazer o menino enxergar que aquele caminho só traria mais dor. Porém, para sua surpresa, João Miguel não demonstrou remorso ou hesitação, em seus olhos brilhava uma determinação fria que parecia muito além de seus 12 anos. A investigação avançava rapidamente, e cada nova descoberta revelava mais ramificações do esquema criminoso de Helena. Seus parceiros de crime, sentindo o barco afundar, começaram a fazer acordos de delação premiada. A empresária que uma vez humilhara um menino faminto agora via sua própria fome de poder e dinheiro exposta para todo o país ver. Suas contas foram bloqueadas, seus bens congelados, e sua liberdade estava por um fio. O professor Sebastião observava com orgulho e preocupação as mudanças em seu jovem protegido. João Miguel estava mais maduro, mais reflexivo, mas também carregava um peso que nenhuma criança deveria carregar. As noites de estudo na banca de jornal agora eram pontuadas por longas conversas sobre ética, justiça e o verdadeiro significado de superação. Uma reviravolta inesperada ocorreu quando alguns dos antigos funcionários de Helena procuraram João Miguel. Eles traziam mais provas de irregularidades,
mas também histórias sobre momentos em que Helena havia demonstrado humanidade, pequenos gestos de bondade que ela escondia do mundo, como se fossem fraquezas. Essas revelações começaram a pintar um retrato mais complexo da mulher que João havia aprendido a odiar. A transformação mais profunda, porém, acontecia no coração do próprio João Miguel. O menino que havia planejado uma vingança perfeita começava a questionar se a verdadeira justiça não estaria em usar sua história para provocar mudanças reais na sociedade. Suas notas exemplares na escola e seu talento com tecnologia abriam portas que ele nunca imaginara possíveis. O professor Sebastião, testemunha silenciosa dessa jornada de crescimento, via em João Miguel a esperança de que mesmo as histórias mais dolorosas podiam ter um propósito maior. A vingança havia sido apenas o começo de uma transformação muito mais profunda e significativa. O dia do julgamento de Helena Vasconcelos chegou em meio a uma cobertura midiática sem precedentes. O Fórum Criminal da Barra Funda, em São Paulo, estava cercado por jornalistas e manifestantes. Dentro do tribunal, João Miguel sentava-se ao lado do professor Sebastião, seus olhos fixos na figura abatida que sua tia se tornará, usando um uniforme prisional no lugar de suas roupas de grife. A promotoria apresentou um caso devastador, detalhando cada aspecto dos crimes de Helena, incluindo novas evidências que haviam surgido após sua prisão. O momento mais impactante, porém, foi quando chamaram João Miguel para testemunhar. O menino, agora com 13 anos, subiu ao púlpito vestindo um uniforme escolar impecável, um símbolo silencioso de sua própria transformação. Durante seu testemunho, João Miguel surpreendeu a todos ao não se concentrar apenas no dia da humilhação na porta do prédio. Em vez disso, ele começou a contar a história de sua mãe, uma mulher que morreu trabalhando como doméstica, sonhando em um dia ser reconhecida como parte da família para a qual trabalhava. Sua voz, firme e clara, ecoava pela sala enquanto ele descrevia a vida nas ruas e o sistema que permitia que pessoas como Helena prosperassem às custas dos mais vulneráveis. Helena, ouvindo o relato do sobrinho, começou a tremer visivelmente em sua cadeira. Pela primeira vez, ela não via à sua frente o menino de rua que tinha mandado expulsar, mas sim o filho de sua irmã, uma irmã que ela escolhera ignorar, mesmo sabendo de sua existência. As lágrimas que corriam por seu rosto não eram mais de autocomiseração, mas de um reconhecimento tardio e doloroso de sua própria monstruosidade. O professor Sebastião foi chamado em seguida, e seu testemunho trouxe uma nova perspectiva ao caso. Ele falou sobre o potencial desperdiçado nas ruas brasileiras, sobre crianças brilhantes como João Miguel que precisavam recorrer a medidas extremas para serem notadas. Sua voz embargada relatou como o sistema educacional, do qual ele mesmo havia sido parte, falhava sistematicamente com aqueles que mais precisavam dele. Em um momento dramático do julgamento, Helena pediu para falar. Contrariando a orientação de seus advogados, ela se levantou e, pela primeira vez em sua vida, falou sem máscaras. Confessou não apenas seus crimes financeiros, mas sua cumplicidade em um sistema maior de opressão e desigualdade. Olhando diretamente para João Miguel, ela admitiu que seu verdadeiro crime havia sido negar sua própria humanidade ao negar a dos outros. João Miguel escutava o discurso de sua tia com uma expressão indescritível. O plano de vingança que ele executará tão meticulosamente havia exposto muito mais do que apenas os crimes de Helena, havia revelado as fraturas profundas de uma sociedade que permitia que famílias fossem divididas por preconceito e ganância. Suas mãos apertavam um pequeno medalhão que havia pertencido à sua mãe, a única lembrança que guardava dela. A juíza, após ouvir todos os depoimentos, preparou-se para anunciar sua sentença. O silêncio no tribunal era ensurdecedor. Helena Vasconcelos enfrentava não apenas as consequências legais de seus crimes financeiros, mas também o julgamento moral de uma sociedade que finalmente começava a questionar seus próprios valores. Naquele momento crucial, João Miguel pediu permissão para fazer uma última declaração. De pé, diante de todos, ele tirou do bolso um papel dobrado. Era a última carta que sua mãe havia escrito antes de morrer, endereçada à família que nunca a reconheceu.
Com voz firme, ele leu as palavras de perdão e esperança que sua mãe havia deixado, palavras que contrastavam dolorosamente com a realidade que ela enfrentará. O impacto da carta foi avassalador. Helena, completamente descontrolada, levantou-se de sua cadeira, implorando pelo perdão que sabia não merecer. O tribunal inteiro assistia em silêncio enquanto tia e sobrinho se encaravam, separados por muito mais que apenas a distância física entre eles. Era o confronto entre dois mundos, duas realidades brasileiras que nunca deveriam ter sido separadas. A sentença, quando finalmente foi pronunciada, refletia não apenas a gravidade dos crimes de Helena, mas também a necessidade de uma reparação mais profunda. Além da pena de prisão, ela foi condenada a destinar uma parte significativa de sua fortuna para projetos sociais, começando por um programa de apoio a crianças em situação de rua, que levaria o nome da mãe de João Miguel. A última cena daquele dia histórico foi João Miguel deixando o tribunal, não mais como o menino vingativo que havia planejado a queda de sua tia, mas como um símbolo de transformação e esperança. Ao seu lado, o professor Sebastião sorria discretamente, sabendo que aquele não era o fim da história, mas apenas o começo de uma nova jornada. 5 anos após o julgamento histórico, o Instituto Maria da Silva, nome da mãe de João Miguel, já havia se tornado referência nacional no acolhimento e educação de crianças em situação de rua. O prédio que antes abrigava a empresa de Helena Vasconcelos agora servia como sede principal do Instituto, uma ironia que não passava despercebida por aqueles que conheciam a história completa. João Miguel, agora com 18 anos, havia se tornado um jovem extraordinário. Suas habilidades com tecnologia, combinadas com sua história pessoal, o transformaram em um líder nato. Ele coordenava a área de tecnologia do Instituto, desenvolvendo programas que ajudavam a identificar e auxiliar crianças em situação de vulnerabilidade por todo o Brasil. Seu trabalho havia chamado a atenção de organizações internacionais, e ele era frequentemente convidado para compartilhar sua experiência em conferências globais. Helena Vasconcelos cumpria sua pena em um presídio feminino, onde havia começado um programa de alfabetização para outras detentas. A mulher que antes desprezava aqueles que considerava inferiores agora dedicava suas horas a ensinar e ouvir histórias de vida que, em outros tempos, teria ignorado. Suas cartas semanais para João Miguel, inicialmente deixadas sem resposta, aos poucos começaram a construir uma frágil ponte entre dois mundos que o destino havia conectado de forma tão dramática. O professor Sebastião continuava com sua banca de jornal, que se tornará um ponto de encontro informal para crianças da região. Com o apoio do Instituto, ele conseguiu expandir o espaço, criando uma pequena biblioteca comunitária nos fundos. Suas manhãs ainda começavam distribuindo café com leite e pão, mas agora para dezenas de crianças que encontravam ali não apenas alimento, mas também educação e esperança. A história de João Miguel e Helena havia se tornado um caso de estudo em faculdades de Direito e Serviço Social por todo o país. Um menino que hackeou não apenas sistemas de computador, mas também as estruturas de poder da sociedade, inspirava uma nova geração de ativistas sociais. Sua vingança havia se transformado em algo muito maior, uma revolução silenciosa na forma como a sociedade brasileira encarava suas próprias contradições. Durante uma tarde particularmente significativa, João Miguel visitou Helena na prisão. O encontro, registrado em um documentário sobre transformação social, mostrou dois indivíduos profundamente modificados pelo tempo e pelas circunstâncias. Helena, com os cabelos grisalhos e sem maquiagem, já não carregava a arrogância que a caracterizava. João, alto e elegante em seu terno simples, não era mais um menino faminto buscando vingança. O Instituto havia se tornado um modelo de transformação social, combinando educação tecnológica com consciência social. Os alunos, todos vindos das ruas, recebiam não apenas formação técnica, mas também aprendiam sobre cidadania e responsabilidade social. O ciclo de pobreza e abandono que havia marcado a vida de João Miguel estava sendo quebrado, uma criança de cada vez. A mídia, que antes explorava o aspecto sensacionalista da história, agora focava nos resultados práticos do trabalho do Instituto.
Reportagens mostravam ex-alunos ocupando posições de destaque em empresas de tecnologia, alguns até mesmo criando suas próprias startups sociais. A vingança de João Miguel havia se transformado em um legado de esperança e transformação. O professor Sebastião, em suas reflexões noturnas na banca de jornal, frequentemente se pegava relembrando aquele dia fatídico em que decidiu ajudar um menino faminto. Sua decisão de agir, movida pela memória do próprio filho perdido, havia desencadeado uma série de eventos que ninguém poderia prever. Ele guardava em uma gaveta todas as manchetes sobre João Miguel, um testemunho silencioso de como pequenos atos de bondade podiam mudar o mundo. Helena, em sua cela, mantinha um diário onde registrava suas transformações diárias. As páginas estavam repletas não apenas de arrependimento, mas de uma compreensão crescente sobre privilégio, responsabilidade e redenção. Seu nome, antes sinônimo de sucesso empresarial, agora estava associado a um dos maiores casos de transformação pessoal e justiça social do país. João Miguel nunca esqueceu suas origens. A pequena marquise onde costumava dormir foi transformada em um memorial, com uma placa que contava sua história e a de tantos outros meninos e meninas invisíveis das ruas brasileiras. O local se tornou um ponto de peregrinação para ativistas sociais e um lembrete constante de que a verdadeira mudança começa quando deixamos de ignorar a dor do outro. A conclusão desta história não era sobre vingança, mas sobre transformação. Um menino que pediu comida não apenas mudou sua própria vida, mas catalisou uma mudança social profunda. A empresária que o humilhou encontrou redenção no arrependimento e na dedicação a causas sociais. E entre eles, uma sociedade inteira foi forçada a encarar suas contradições e desigualdades. 10 anos se passaram desde aquele dia fatídico na Avenida Paulista. João Miguel, agora com 23 anos, estava em pé no palco do maior auditório de São Paulo, prestes a fazer o discurso de inauguração da 10ª unidade do Instituto Maria da Silva. O jovem homem, vestindo um terno bem cortado, carregava no rosto as marcas de quem havia transformado dor em propósito. Helena Vasconcelos, em liberdade condicional após cumprir 8 anos de sua pena, estava sentada na primeira fila. Seus cabelos completamente brancos e as rugas profundas em seu rosto contavam a história de uma mulher que havia perdido tudo para ganhar algo muito mais valioso, sua humanidade. Em suas mãos, segurava uma foto antiga, ela e sua meia-irmã, ainda crianças, brincando no quintal da casa de seus pais, antes que o preconceito e o orgulho as separassem. O professor Sebastião, agora um senhor de cabelos brancos aposentado, continuava sendo uma presença constante na vida de João Miguel. Sua antiga banca de jornal havia se transformado em uma rede de bibliotecas comunitárias, espalhadas por todas as periferias de São Paulo. Cada uma delas começava o dia da mesma forma, café com leite e pão fresquinho para qualquer criança que aparecesse. Em seu discurso, João Miguel revelou que o Instituto havia atingido uma marca histórica, mais de 10.000 crianças em situação de rua haviam passado por seus programas. Muitas delas agora ocupavam posições de destaque em empresas de tecnologia, ONGs e até mesmo no governo. A semente de vingança que ele plantara havia florescido em uma árvore de esperança que agora dava frutos por todo o país. Helena, quando chegou sua vez de falar, surpreendeu a todos ao anunciar que estava doando sua última propriedade, a cobertura no Morumbi, para ser transformada em mais uma unidade do Instituto. Suas palavras, carregadas de emoção, falavam não apenas de arrependimento, mas de um entendimento profundo sobre o verdadeiro significado de riqueza e sucesso. O professor Sebastião, em seu breve discurso, compartilhou uma revelação surpreendente. Havia guardado o caderno onde João Miguel planejara sua vingança. Aquelas páginas, agora parte do acervo histórico do Instituto, serviam como um poderoso lembrete de como a raiva pode ser transformada em força para a mudança social. Uma das maiores surpresas da cerimônia foi o anúncio de que o caso João Miguel versus Helena Vasconcelos havia se tornado matéria obrigatória em cursos de Direito, Sociologia e Assistência Social em universidades por todo o Brasil. A história não era mais apenas sobre vingança ou redenção, mas um estudo sobre as complexas relações entre privilégio, justiça social e transformação pessoal.
Ao final da cerimônia, tia e sobrinho se abraçaram publicamente pela primeira vez. O gesto, capturado por dezenas de câmeras, simbolizava algo maior que perdão ou reconciliação, era um testamento vivo de que a mudança verdadeira é possível, mesmo nas circunstâncias mais improváveis. No dia seguinte, os jornais não falavam sobre o menino de rua que se vingou de uma empresária cruel. Falavam sobre como uma história de ódio e vingança havia se transformado em um movimento nacional de transformação social. O título da matéria principal dizia simplesmente: da fome de vingança à fome de justiça, como um encontro mudou o Brasil. O legado dessa história continuava vivo nas ruas de São Paulo. Onde antes havia invisibilidade e desprezo, agora havia esperança e oportunidade. O menino que pediu comida não apenas saciou sua fome de justiça, ele alimentou um sonho de transformação que continuaria inspirando gerações futuras. E assim, a história que começou com um pedido de comida negado terminou alimentando a esperança de milhares. A vingança de João Miguel não destruiu apenas sua tia, ela destruiu um sistema de privilégios e preconceitos, construindo em seu lugar algo muito mais poderoso, um futuro onde nenhuma criança precisaria planejar uma vingança para ser vista e ouvida. Em uma placa discreta na entrada do instituto, uma frase resumia toda a jornada: às vezes, é preciso perder tudo para encontrar seu verdadeiro propósito. Helena Vasconcelos. Ao lado, uma foto de Maria da Silva, mãe de João Miguel, sorria para todos que entravam, lembrando que às vezes as maiores transformações começam nos lugares mais improváveis.